Olá, graça e paz a todos. Olha aí, mais uma segundona abençoada, né? Uma semana de vitória. Graças a Deus, estamos aqui para mais um bate-papo, né? A semana passada falei aqui sobre um fato, né, de que aconteceu, pessoal que chutaram a Bíblia, e aí a gente desenvolveu aqui um bate-papo, né, entre nós aqui, mas como uma figura de uma editorial, e eu quero aqui dar uma continuidade nesse assunto e dizer que algo me tocou muito essa semana, depois desse bate-papo que eu tive e de tudo isso que gerou em mim, devido a essa retórica que a gente conversou aqui com vocês, né? E o tema de hoje que eu coloquei é a seguinte: uma pérola muito preciosa. Sabe, amado, a gente fala sobre algumas questões e nós estamos vivendo um clima muito pesado em relação à guerra. Quando você pensa na guerra, o que se deseja para as pessoas que estão em guerra? O maior desejo de quem está num campo ou que está numa situação de guerra, o maior desejo é a paz. Isso é notório, isso é até lógico. E esse antagonismo, né, essa contradição que todos desejam, que chama-se a paz, é sobre isso que eu quero falar hoje. Numa situação de guerra, que se você pudesse falar com algum ucraniano, mesmo que não esteja vivendo lá na Ucrânia, mas vivendo aqui no Brasil, gozando da paz que nós estamos aqui gozando, pergunta para alguém, para algum ucraniano, o que ele mais desejaria hoje. Ele ia dizer que não desejava carro, casa, dinheiro, promoções, nada disso. Eles só querem paz. E eu quero dizer para vocês que a igreja, como eu falei a semana passada, ela veio nascer de um homem chamado Jesus, e ele fez nascer essa igreja, e ele disse que as portas do inferno não se prevalecia contra a igreja. E a igreja, ela sempre passou, sempre vai passar por situações de conflitos, situações de guerra, situação de perseguição. E a igreja, ela é alimentada por um combustível, eu digo assim que é um combustível que Jesus deixou para nós. Jesus, ele já nasceu numa situação em que era uma promessa de Deus para a humanidade. E essa situação do nascimento de Jesus traria para o seio do seu povo a paz. Até porque quando criança, né, foi prometido ali pelo profeta, o profeta Isaías, 750 anos antes da vinda desse menino, diz que era um menino que teria conselhos maravilhosos, era o príncipe da paz, era um Deus forte, Deus poderoso, o seu reino não teria fim. E Jesus, ele traz dentro da sua vida, dentro da sua composição, dentro do seu exercício, e ele traz para dentro daquilo que ele fundou, que é a igreja,
ele coloca algo maravilhoso. Esse algo maravilhoso que eu chamo a pérola, chama-se paz. Uma igreja que seria perseguida, uma igreja que seria afrontada, uma igreja que seria mal vista, um povo que seria devorado por leões, que seria consumido pelas chamas do petróleo lá de Roma, sabe? Que seriam perseguidos por séculos e séculos. E a igreja estaria de pé, forte, porque tinha esse combustível e tem esse combustível. Os cristãos têm que trazer no seu bojo algo maravilhoso chamado paz. Porque é através da paz que você tem o antídoto para enfrentar todos os embates da vida, todas as aflições, todas as afrontas, todas as perseguições. A paz, ela consegue deixar qualquer um encorajado para enfrentar a vida e enfrentar a própria morte. A paz traz o sossego, a paz traz a tranquilidade, a paz, ela não revida. Então, no momento de guerra, geralmente tem o outro revide, mas a igreja de Cristo, ela é diferente. No momento de guerra, ela traz paz, ela joga um balde de água fria onde tem um incêndio. A paz, ela traz um antídoto, uma vacina contra a ansiedade, contra a neurose. Hoje nós estamos vivendo um século em que as pessoas estão neuróticas, nervo à flor da pele, ninguém leva desaforo para casa, mas o cristão, ele tem que ter isso. Se ele não tem, ele não é um cristão. Ele tem que ter no seu coração, dentro de si, um semblante de paz, de tranquilidade, semblante de pacificação. Olha, ela é um antídoto contra a paranoia. O que é a paranoia? A paranoia nada mais é do que alguém que não confia em ninguém, porque acha que todo mundo está perseguindo ela. Isso é uma paranoia. Mas o cristão não. O cristão é simples, o cristão é inocente, o cristão é tido como uma pomba. Mesmo que ele seja esperto como a serpente, ali, como Jesus te falou, olha, você não precisa ser só uma característica de uma pomba, mas seja prudente como a serpente, sabe? Por quê? Porque a característica de um cristão é achar que todo mundo é inocente como ele é. Então, o medo de viver, o medo de morrer, tem gente que tem medo de tudo, tem medo da noite, tem medo de sair de casa, tem medo de andar de avião, tem medo de andar de navio, tem medo de sair de casa, tem medo da Covid, tem medo de um não sei o quê. O cristão, ele não pode ter medo de nada. Por quê? Porque a paz é algo que excede todo o nosso entendimento. Como que um povo é perseguido, como que um povo é massacrado, como que um povo e ele olha para aquela situação, ele está em paz. Por isso que Jesus disse aqui, em João capítulo 14, ele vai preparando a igreja, ele vai preparando o seu povo, e ele diz assim no capítulo 14 e no versículo 27, se você quiser pode acompanhar, diz assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso foi o líder que falou. Isso foi ele, o príncipe da paz, que falou. Ele sabia de tudo que ia acontecer, mas ele disse: a minha paz vai preparar você para todos os embates da vida.
E aqui, Paulo, ele também, ele traz em Romanos, no capítulo 8 de Romanos, ele traz também essa mesma conjuntura. Em Romanos, capítulo 8, versículo 33 ao 39. Acompanha aí comigo. Ele diz no versículo 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Ele diz aqui, será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que é o mais que vencedor? O mais que vencedor não é aquele que vence. O mais que vencedor não é aquele que vence. O mais que vencedor é aquele que tem a chance de vencer, mas ele diz, olha, eu tenho a chance de destruir, eu tenho a chance de vencer você, mas eu não vou fazer isso, porque o amor de Cristo é derramado sobre a minha vida. Sabe aquele exemplo que Davi está diante de Saul, ali numa caverna, e ele tem a chance de destruir Saul, até pelo aval de Deus. Ele pega a espada, ele corta a orla dos vestidos do rei, e ele vai para o outro lado da montanha e balança ali. E ele diz, olha rei, eu tinha a chance de arrancar a sua cabeça, mas não, eu estou arrependido de ter arrancado um pedaço da orla, porque você é um escolhido, um ungido de Deus. Ele teve a chance, ele foi mais do que vencedor. E eu quero terminar para dizer para você, querido, o que está te afligindo? Nada no mundo pode afligir um servo de Deus. Ele pode passar por aflições, por perseguições, por perigo, por espada, até pela morte. Mas tem algo que não pode ser destruído: o amor de Deus. E o amor de Deus tem nome: a paz de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, vos guardará de todas essas coisas que estão acontecendo ou que poderão acontecer, porque as coisas nem do presente nem do porvir podem nos separar do amor de Cristo que está derramado em nossas vidas. Deus abençoe, hein? Dá um like aí, querido. Vamos dar um like aí, se inscreve e olha, manda para frente aí. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoada.